Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde, seu colega aqui no curso Saúde com a Gente. No vídeo de hoje falarei sobre o relatório da disciplina 24. Já vou apresentar aqui como que eu fiz o meu relatório. Então fica comigo aí que você vai acompanhar esse relatório aqui na íntegra, como você também pode fazer. Então aqui eu vou mostrar como eu fiz, dando qual foi o tema que eu escolhi, inclusive esse tema que você já vê aqui ao lado, Covid-19. Eu até sugiro que você também faça sobre esse tema. Afinal de contas, a Covid-19 foi uma pandemia que atingiu o mundo todo, né? Todas as regiões também do Brasil. Então aí é sua realidade também, assim como é minha também, tratarmos sobre essa prevenção à Covid-19, que ainda continua constante, ainda precisamos trabalhar de forma ampla. Portanto, você aí em cada região do Brasil, em cada lugarzinho desse Brasil também, você pode organizar o seu relatório também com esse tema. Mas eu te indicarei outros temas eh, durante esse relatório aqui que eu estou apresentando, que você também pode realizar aí, e qual ambiente que você vai realizar, qual o público-alvo. Eu vou dizer aqui como você faz a justificativa dessa ação. Então eles pedem que você justifique por que que eu escolhi esse tema. Eu escolhi sobre a Covid-19. Olha lá o meu tema, conhecendo e combatendo a Covid-19. Portanto, o seu relatório será de uma ação educativa. Repare que aqui nós já temos, aqui na parte superior eu coloquei, ó, atividade presencial da disciplina 24, plano de ação educativa, assim que é chamado o relatório da atividade 24. Aí você coloca o seu nome, a sua equipe de saúde, né, a UBS, né, ou a ESF também, né. Bem, aqui vai. O tema, você pode escolher aí também o seu tema. Eu coloquei conhecendo e combatendo a Covid-19. Você pode também utilizar aí diferentes termos, né? Ou somente Covid-19, então fique à vontade. Antes de eu seguir aqui com o meu relatório, eu quero sempre pedir aquela cortesia da sua parte, verificar se está inscrito no canal. Se não estiver inscrito, eu te peço essa gentileza de se inscrever. Eu tenho feito aí já, eu acredito que mais de 40 vídeos aí sobre esse curso, ajudando também aí muitos colegas a esclarecer algumas dúvidas. E não cobro nada por isso, não cobrei nenhum centavo por isso, portanto, a única coisa que eu peço é a sua gentileza de compartilhar o vídeo, de estar inscrito no canal, é isso que eu te peço como gratidão da sua parte. Pronto, você poderá, começando o seu relatório com o tema. Se você não quer esse mesmo tema que eu escolhi, você pode também fazer conhecendo e combatendo a hanseníase, que é uma doença também transmissível. Lembrando que o relatório, essa ação educativa, você vai planejar uma ação, uma palestra, né, ou uma caminhada, uma panfletagem na sua rua, na sua comunidade, né, de forma que vai chamar a atenção da população. Então pode ser de diferentes formas. Pode ser uma palestra, eu vou dizer aqui quem é que pode participar com você, qual o local que você pode escolher, mas pode ser também uma caminhada. Você pode aí juntar a equipe de saúde, juntar a sua comunidade, fazer uma mobilização aí no seu bairro, na sua comunidade, sobre algum tema. Lembrando que é doença transmissível. Então lembre aí de doenças de origens virais, sobretudo, mas também tem a hanseníase, que a origem é a partir de um bacilo, né? Então não é diretamente um vírus, né? Um bacilo mais próximo de uma bactéria do que de um vírus. Então você deve planejar. Pode ser sobre doença transmissível. O que é que nós mais temos aí? O HIV é uma doença transmissível. Se na área que você trabalha, no seu território, você percebe que tem muita gravidez na adolescência, isso chama um alerta para você fazer uma ação educativa referente ao HIV. Porque muitos sinais aí de gravidez na adolescência significam uma certa promiscuidade, ou seja, quando os adolescentes, né, ainda não se cuidam, não usam ali medidas preventivas para evitar gravidez, e se não usa para evitar gravidez, também não vai, claro, usar para evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou infecções sexualmente transmissíveis, né? Como é o novo termo. Então você pode falar também sobre o HIV, você pode botar também lá, ó,
conhecendo e combatendo o HIV. Então pode ser se conhecendo e combatendo, cai bem aí para qualquer um desse tema, viu? Então você lembra aí que é doença transmissível. Pode ser por via oral, como é o caso aí da Covid-19, né? Que aí é através do ar, né? Das gotículas. Pode ser a hanseníase, que também é pelas vias aéreas, né? Ou pode ser também ligada a doença transmissível, que pode ser ligada também ao sexo, né? Como é o caso do HIV e outras doenças que também são transmissíveis a partir do sexo. Então tem aí diversas doenças, você deve escolher em qual você vai fazer essa ação educativa. Até mesmo a gripe é uma doença também transmissível, né? Claro que a gente até deixa a gripe de lado, mas ela continua também, inclusive matando, né, muita gente, né? Então a gripe também você pode fazer uma ação referente à gripe, porque ela é uma doença transmissível, né? Que passa de uma pessoa para outra, tá bom? Vamos lá, eu vou dizer agora aqui, vou ler o meu relatório com você. Eu coloquei tema, eu já falei, a data, você precisa dizer qual é a data dessa ação. Então você pode fazer uma data retroagindo a algo que você já fez ou planejando o que você vai fazer na semana seguinte, no mês, digamos que durante esse mês. Então nós temos aí 15 dias para realizar a disciplina 24, é ideal que você planeje algo dentro dessas 2 semanas. Eu coloquei a data 5 de maio de 2023. Ali eu coloquei agora no meu relatório justificativa / importância da ação. Você também pode usar essa mesma estrutura, viu? Faça com essa mesma estrutura. Bota aí justificativa ou importância. Lá no AVA sugere importância da ação. Então por que eu escolhi esse tema? Por que você escolheu o seu tema? Você vai dizer por quê. E aí eu coloquei, por que eu escolhi esse tema? A Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa, né, que ainda continua afetando a saúde das pessoas, com elevado risco e gravidade. Assim, é fundamental manter os cuidados para evitar o prolongamento da pandemia que afetou rapidamente todo o mundo. Então aqui eu quis já justificando aí que nós estamos ainda em uma situação de pandemia, né? Claro, já muito controlada devido à vacina, mas a doença ainda está em circulação. Então, eu quis chamar a atenção, por isso que esse tema é importante, por isso que nós vamos fazer essa palestra, né? Que é importante. Continuando, em nosso território, aí eu vou falar agora, eu falei do amplo, né? Afeta ali o mundo todo, é uma doença global, né? Porque é pandemia, né? Então afetou geral. Aí eu vou trazer para a nossa realidade. Em nosso território, esta ação tem por objetivo evitar a retomada de casos de Covid-19. Então, evitar a retomada. Portanto, a ação educativa tem por objetivo orientar a população sobre a incidência da doença e instruir sobre a importância de assegurar as medidas de prevenção. Tais como, aí eu vou dizer aqui o objetivo, né? Vacinação contra a Covid, ou seja, são esses aí os temas centrais dessa ação que eu estou desenvolvendo. Técnicas de higiene e cuidados em ambientes coletivos e com grande concentração de pessoas. Então, essa palestra, esta ação educativa que será no formato de palestra em um evento, eu vou dizer aqui onde, eu quero focar nesses 3 objetivos. A vacinação contra a Covid, é importante que as pessoas estejam com a vacinação em dias. Técnicas de higiene, é importante que as pessoas saibam se cuidar para evitar a questão ali do contágio, né, da transmissão da Covid, né, a questão da higienização das mãos, né, então já começa por aí. E cuidados em ambientes coletivos, né, com grande concentração de pessoas. A metodologia, então você também pode utilizar esse termo, metodologia. Se você escolher outro tema, quer fazer com suas palavras, você pode usar essas que eu fiz em letra de forma, né, como chama, pode utilizar para qualquer relatório, viu? Então você pode fazer com essa estrutura, mas se você quiser escrever diferente essa parte do texto, você pode fazer. As perguntas que eu apresento aqui servem para todos, viu? Qualquer relatório, que é o que está pedindo lá no AVA. Metodologia, eu disse, realizar a palestra em escola próxima à UBS, tendo como público-alvo alunos e servidores da educação que abrange o território de atuação. O que foi que eu disse aqui? Que o que eu vou realizar é uma palestra em
uma escola, né, próximo ao UBS, tendo como público-alvo alunos e servidores. Claro, onde tem alunos também tem que ter ali os servidores que são responsáveis por eles, porque nós somos funcionários, servidores da saúde. Então, onde tem alunos, tem que ter ali a direção da escola, os professores organizando, que abrange o território de atuação. Eu botei abrange o território porque, como é uma escola, lá não só tem crianças, né, da área que eu trabalho, tão poucos servidores. Então, é da influência da unidade básica de saúde, mas eu que estou organizando. Então, eu que estou organizando, mas é um evento que não vai estar somente pessoas que moram na área que eu trabalho. Claro, as crianças, os adolescentes, sobretudo os adolescentes da área que eu trabalho, estão nessa escola. Então, é por isso que eu escolhi a escola. Lá estão, mas também tem de outras áreas, de outros agentes de saúde. Aí eu disse, ó, além da ação educativa, com a difusão de conhecimento sobre a Covid-19, será disponibilizado vacina contra a Covid. Então é a metodologia que eu escolhi, né? Palestra e ação prática, vacinação, claro, atualização, né? Cadastrar de vacina. Para diferentes grupos, adolescentes e adultos. Por que adolescentes? Porque eu não coloquei crianças. Porque essa ação, repare que aqui eu disse o público, ó, criança, adolescente de 12 a 14 anos, entre 12 e 14. Por quê? Não dá para fazer uma palestra, organizar algo com todos os alunos da escola. Então precisaria de uma estrutura gigantesca, muito maior, demandaria aí de despesas e nós não temos como planejar isso. Então o que eu estou fazendo aqui é algo para 40 pessoas. Então vai envolver ali alunos de praticamente ali 12 a 14 anos, são alunos que estão ali no 8º, 9º ano do ensino fundamental. Então praticamente são duas turmas, né, que estão ali no ensino fundamental, né? Pode ser 7º, 8º e 9º ano, 8º e 9º ano, 40 pessoas, incluindo, é uma escola em área rural, então não são salas muito cheias, né? Incluindo ali alguns professores ou a equipe da direção que vai também organizar, participar da ação. E aí eu coloquei integrantes da escola com atualização da situação vacinal. Lembra que é atualização, ou seja, muitos já vão estar com a vacina em dias, né? Então não vai ser necessário. Com a presença dos responsáveis pelos alunos. Então, o público-alvo, para quem, por exemplo, os palestrantes vão falar, são os adolescentes. São eles ali o público-alvo diretamente envolvido. Mas também estarão para ouvir a palestra, por exemplo, 1 ou 2 professores, também os pais que as crianças ainda não estão com a vacina em dias, eles podem também participar e eu vou dizer por que eles vão estar participando, quem é que vai convidá-los. Então aqui está, ó. Essa pergunta você também faça. Por que fazer? Essa pergunta aí você também deve fazer. Repara aí, ó. Aí eu coloquei. Por que fazer? Qual que for o tema aí, você pode fazer essa mesma pergunta aí no seu relatório. O objetivo, para atualizar as informações sobre o vírus e as variantes em circulação. Então é essa a minha preocupação. Falar da Covid porque vamos falar do vírus, da Covid, né? Mas também falar das variantes, né? Que continuam surgindo. Então pode ser mais preocupante ainda essas variantes. Objetivando a prevenção com a disponibilidade de vacina. Então essa ação ela tem a teoria, que é a informação sobre o vírus, sobre as variantes, sobre como ter uma higienização correta, como evitar aglomerações, né? Mas também a ação prática. Então lá vai ter, nessa mesma ação, disponibilidade de vacina e eles serão informados sobre isso para aqueles que precisarem. Público-alvo, adolescente entre 12 e 14 anos e servidores da educação da escola, José Bonifácio. Então aqui é a escola em que essa ação acontece. Outra pergunta, com quem fazer? Então você vai usar essa pergunta para qualquer tema que você for fazer seu relatório. Bota essa pergunta, com quem fazer? Aqui você vai dizer quais são as pessoas que você vai envolver nessa ação. Bora lá, vamos ver o que eu disse. Aí eu coloquei ação compartilhada com outros profissionais da equipe de saúde da família, especialmente o médico, enfermeira, técnica de enfermagem e colegas ACS, com atribuições específicas. Repare que eu envolvi também colegas ACS. Não que eles vão estar obrigatórios participar da ação, daquela palestra na escola, mas porque
eu vou dizer aqui como que eu quero a colaboração dos meus colegas. O ACS, que sou eu, planejar e coordenar. Então eu vou organizar ali o dia, combinar com a escola, combinar sobre qual vai ser o público-alvo, né, para quem nós queremos realizar essa palestra, né, como eu já citei, e também eu vou coordenar lá. Então saber quem vai falar primeiro, vai ser a enfermeira, vai ser o médico, como que vai ser a aplicação da vacinação, analisar os cartões de vacinação das crianças, dos adolescentes. Então eu que vou coordenar tudo isso. Aí eu boto a enfermeira, ela vai, a participação dela, palestra de 20 minutos sobre medidas de prevenção a partir da higienização. Então é isso que eu vou sugerir para a enfermeira. Ó, eu estou organizando um evento na escola sobre a Covid, eu quero a sua presença em tal dia. Claro, já tem que ter combinando com todos eles para que não tenha problema com a data. E aí eu digo, ó, você vai fazer uma palestra de até 20 minutos. Claro, não mais que isso, que fica cansativo. Sobre medidas de prevenção e a partir da higienização, como ter higienização corretas, então ela vai instruir os adolescentes especialmente. O médico, ele vai fazer o quê? Fará uma segunda palestra, continuando a enfermeira, ele vai falar por até 30 minutos sobre o vírus da Covid. Atualizar como que é o vírus, como que está a situação aí da pandemia, então pode trazer ali dados estatísticos, né? Está tendo ainda incidência, óbitos, como que está a gravidade da pandemia, melhorou a partir da vacinação, então é importante a vacinação. E aí o médico vai falar também sobre as variantes, destacando, ó, tá aqui acima, a importância da vacinação. Então ele vai falar sobre essa necessidade de manter-se vacinado, porque o vírus tem as suas mutações, as variantes, e contra elas só há proteção com as vacinas, então até com novos tipos de vacinas. Então por isso que é importante estar ali tudo atualizado. Aí eu coloquei ali, ó, outros ACS, né, vamos falar assim. Qual é a participação deles? Aí eu coloquei ACS. Convite para os pais e responsáveis dos alunos, especialmente sobre a atualização vacinal dos filhos contra a Covid nessa data do evento, né, que eu estou planejando. Então eu vou pedir aos outros colegas, ó, como eu vou fazer uma ação na escola, lá também tem adolescentes que é da sua área de trabalho, eu preciso que você avise os pais que nessa data, 5 de maio, acontece esse evento, nessa palestra sobre a Covid-19, terá vacinação, né, para os adolescentes que ainda não foram vacinados ou que estão com a vacinação incompleta, atrasada, mas só poderá receber a vacinação com a presença dos pais, que são os responsáveis, né, pelo aquele adolescente. Então, o que eu pedi para os colegas é que eles avisem dessa ação, né, pedindo que leve a caderneta de vacinação para ser verificada e que o pai também vá para esse dia. Então, se está a vacina atrasada, leve. O pai também deve acompanhar a criança, o adolescente, né, na verdade, para essa ação, porque para ser vacinado precisa da presença dos pais. E aí também, outros que eu estou envolvendo, claro, a direção da escola, né? Direção e alguns professores. Então, é a direção ali que vai, por exemplo, organizar, ó, a direção e o ACS, também que sou eu, né? Então, essa parte de organizar o espaço, fazer a acolhida dos profissionais e pais. Então, eu e a escola, por quê? Porque a direção da escola, porque acontece no espaço da escola, então ela que é responsável por aquele ambiente. Mas eu não posso só pedir que eles façam, então eu também estou na organização. Então tenho que ver lá se vai ter a caixa de som, se as cadeiras estão suficientes, né? Fazer a acolhida ali dos que estão chegando, do profissional, do médico, da enfermeira, ver onde é que vai ficar a técnica de enfermagem para aplicar a vacina depois da palestra, ou se vai ser durante a palestra. Acolher os pais também. Então, eu que estou organizando, eu tenho que fazer isso junto com a escola, porque é um ambiente também de responsabilidade da direção. A duração, 1 hora e 15 minutos. Repare que eu coloquei ali, ó, 50 minutos de palestras. Não dá para passar disso, porque já é um tempo muito suficiente, 50 minutos, né, de conversa, de interação ali da enfermeira, do médico. Não vai ser eu que vou falar sobre esses temas, então eu deleguei para que outros. Eu vou ficar na parte de coordenar, de ver ali questão de água, logística, né? Cadeiras, né? Caixa de som. Então minha parte vai ser essa, preferencialmente, né? Também podendo ajudar, claro, a técnica ali a preencher a questão da vacinação, quando for vacinar ali um adolescente.
Então essa parte eu vou estar também ajudando. A duração 1h15, tem 50 minutos de palestra e mais ainda 25 minutos, que é aquele tempo um pouquinho antes de começar e um pouquinho depois de terminar. Que também pode ser um tempo hábil para completar ali a vacinação dos que estão ali com a vacina atrasada ou necessitando de mais uma dose. A avaliação, coloque também no seu relatório. Como que vai ser a avaliação? Como é que eu vou saber? A avaliação aqui é saber, deu certo o que eu fiz? Então, avaliar isso. É uma pergunta, deu certo? Ou vai dar certo como? Então, eu acho que a avaliação, eu vou saber que essa palestra, esse evento, essa ação que eu planejei deu certo, se tiver a participação dos estudantes durante as palestras e a adesão à atualização de vacina. Então, os alunos estavam lá, mas estavam fazendo bagunça, fazendo barulho, não estavam prestando atenção na palestra, então eu vou entender, não deu muito certo, não trouxe o objetivo geral de aprender sobre os que os palestrantes estão ali ministrando, ou se eles não trouxeram o cartão de vacina também, não quiseram se vacinar, então é sinal que não deu certo aquele evento. Mas vai dar certo à medida que eu sei que os alunos participaram, fizeram pergunta ao médico, fizeram pergunta à enfermeira. Então, claro que eu, como coordenador daquele evento, eu já vou logo dizer, depois que eles falarem, vocês também devem fazer perguntas, tirem as dúvidas de vocês. Então, esperem eles falarem ali um pouquinho, a apresentação geral, mas também façam perguntas, interajam. Então, eu vou coordenar essa parte. E aí, se eles fizerem isso, se os estudantes fizerem perguntas, aí eu vou saber se deu certo, eles participaram, gostaram, né? E também a partir de quando eles foram se vacinar. Então, eu já vou saber que deu tudo certo. Então é isso, colegas. Aqui está a apresentação da minha atividade, eu espero ajudar você. Lembra que os que estão aqui com letra de forma, né? São temas aí, essas perguntas que apareceram aqui, com quem fazer, público-alvo, por que fazer. Independente do seu tema, você deve colocar essas perguntas, tá bom? Recursos necessários, eu coloquei, cartazes, caixa de som, 40 cadeiras e vacina. Então essas 4 coisas são fundamentais. Cartazes, claro, você vai ter uma palestra, então é ideal que mostre ilustrações ali sobre a higienização, sobre a questão da Covid. Então eu também vou providenciar isso, material de apoio ali. E também, claro, o médico, a enfermeira deve também trazer um pouco de algo para apresentar. Então posso colar cartazes ali sobre a Covid na escola. Então essa é uma ação de educação que continua permanente naquele ambiente. Aí a caixa de som, as cadeiras e a vacina. Então será essa parte fundamental. Lembrando que o público-alvo são os adolescentes, viu? Aqueles que devem mesmo estar segurados participar da palestra. Os pais podem participar, mas eles, até mesmo se o espaço não der, eles podem ficar um pouquinho mais de lado, porque a educação, a metodologia, a forma de falar vai ser para os adolescentes. Então, o médico vai utilizar ali termos que sejam mais fáceis a compreensão dessa faixa etária de 12 a 14 anos. Tá ótimo? Eu espero ajudar cada um de vocês. Compartilhe aí. Tem todos os outros vídeos aí no canal de atividades presenciais que nós já fizemos de todas as disciplinas. Não deixe acumular, vá fazendo. Poste lá no AVA e também envie para o seu preceptor. Mas não deixe de postar no AVA, tá ótimo? Então aqui está a estrutura do que eu fiz e aqui eu já vou mandar para a preceptora e vou colocar também no AVA. Então a disciplina 24 tem aqui como tema prática significativa de educação em saúde para a prevenção e controle das doenças transmissíveis. Bem, então nós vamos aqui entender que antes, porém, eu já peço, se inscreva no canal, participe aí sempre das gravações, né, desse canal, ajude também o canal a crescer. Então, se você se inscreve, eu agradeço muito e também compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Bem, vamos analisar aqui como que nós podemos contribuir com o fórum da disciplina 24. Vamos entender aqui o que é que nós podemos colaborar, como podemos contribuir. Aqui diz, ação do ACS no caso da dona Brígida. Aqui está relembrando uma situação para esta paciente chamada Brígida. Vamos ler aqui?
Na área em que o ACS Anderson trabalha, a região metropolitana de uma grande capital brasileira, existem muitos casos de hanseníase. Recentemente, Dona Brígida, uma senhora que reside nesse território, foi diagnosticada com hanseníase. Ela é professora, mora com o esposo e seus 5 filhos. O ACS realiza visitas domiciliares frequentes à família. Que bom! Sempre questionando como Dona Brígida está se sentindo com o tratamento, se apresenta alguma reação às medicações e se está tomando as medicações corretamente. Ele também pergunta sobre os contatos domiciliares para saber se já foram avaliados pelo médico, também um procedimento correto, ou enfermeiro, e se eles apresentam algum sintoma da doença. Ao final das visitas, o ACS esclarece dúvida das famílias. Os filhos dizem que a mãe anda muito triste, não quer mais sair de casa e nem conversar com os vizinhos. Vamos ver aqui o que é que pede. No seu território também tem casos como o da Dona Brígida? Como você considera a atuação do ACS Anderson? Que outras ações você poderia propor ao Anderson para o cuidado da Dona Brígida, sua família e sua comunidade? Repare que aqui nós temos 3 perguntas, mas a função dessas 3 perguntas não é nem literalmente você responder individualmente a cada uma delas. Sugere-se que você faça aí um texto por essas motivações aqui indicadas, tá bom? Então, não é necessário você lá, pergunta 1, responder, 2, responder, 3, responder. Então, é melhor você fazer uma motivação geral, baseado nessas 3 indagações, e assim eu vou mostrar também como eu comentei. Então, você deve interpretar o texto, ver, você agiria dessa mesma forma? Tem alguma coisa aí que você poderia também abordar? Lembra que no final aqui a família citou que ela anda muito triste, não quer mais sair de casa, ó, e nem conversar com os vizinhos. Isso é uma situação grave, né? Porque isso mostra que alguma coisa não está indo bem. Claro, a pessoa já estava ali acometida da doença, está em tratamento. Mesmo assim, ela não recuperou ali ainda aquela animação, né? A sua vitalidade. Mas por quê? É por falta de informação? Por que será? É por preconceito? Como que foi a situação do caso dela? Então a gente pode imaginar aqui diferentes situações. Então, se tratando de hanseníase, o que nós temos ainda, infelizmente, é o preconceito, né? Quando as pessoas, por desconhecerem a doença, acabam julgando a pessoa. Isso nós podemos ver em narrações bíblicas, né? Como as pessoas que tinham, né, a hanseníase, naquela época era chamada de lepra, né? Elas tinham que sair das suas famílias, tinham que sair da cidade, né, ir para lugares isolados, né? Então não podia conviver. Hoje já é totalmente diferente. Mas será que ainda o preconceito continua o mesmo daquela época? Então vamos entender e é interessante que você faça aí a sua observação. Bem, eu imaginei aqui alguma coisa que poderia ajudar a Dona Brígida a não ficar tão triste. Por que será que ela está triste? Será que ela está com receio de estar entre as pessoas? Será que as pessoas não querem ficar perto dela por saberem que ela tem essa doença, ou que ela está em tratamento? Mas o que é que nós podemos orientar? Como profissionais de saúde, aqui não diz se Anderson fez isso, mas deve-se informar que a partir do momento em que a pessoa com hanseníase começa o tratamento, ela não transmite mais a doença. Então essa informação eu acho que já alegraria muito Dona Brígida. Então ajudaria muito ela e a própria família de que não tem problema de conviver com ela, de conversar com ela, de estar próximo a ela, tendo a certeza que ela já iniciou o tratamento. Então ali normalmente a partir de alguns dias após o tratamento, né, isso brevemente, por exemplo 15 dias, já há uma garantia muito maior de que a partir do início desse tratamento ela não vai mais transmitir ali os bacilos, né, por via oral, né? Então se ela já iniciou a partir ali da primeira pílula, né? Então ela não vai mais transmitir essa doença. Então ela fazendo o tratamento de forma correta, não há problema nenhum que ela fique socializando com outras famílias e com a sua família. Então, com a comunidade e com a família. Então eu acho que poderíamos ajudar um pouco nisso,
Anderson poderia, nesse caso aí, orientar tanto a família e também já trabalhar essa informação com a comunidade. A comunidade deve saber quais são as doenças transmissíveis que mais tem. Então, nesse caso aqui, diz que era um lugar em que já tem muitos casos de hanseníase. Então, as pessoas já devem ter essa informação tanto para perceber diferenças, né? Falar com o profissional da saúde, primeiramente ali o agente comunitário de saúde, né? E assim buscar o diagnóstico. Mas também todos de forma ampla já deveria ter essa informação de que a doença ela não é mais transmissível a partir de quando se inicia o tratamento. Então, talvez isso daria uma tranquilidade maior para a dona Brígida a não sentir-se isolada, né? A não se isolar ainda mais com receio do julgamento das pessoas ou de transmitir a doença para outras pessoas. Bem, eu vou dizer aqui como que eu comentei. Tá aqui o meu comentário, ó. Pronto, aqui eu disse: o ACS tem papel importante no cuidado com as doenças transmissíveis. Lembrando que as doenças transmissíveis são as que mais aí assustam, né, as pessoas. A informação é grande aliada para inibir o aumento das doenças transmissíveis e o trabalho de prevenção propicia, ficou o acento ali errado, né? Resultados valiosos no controle dessas endemias. Então a informação ela é fundamental. Nesse caso aí de Anderson, já é uma comunidade, uma região que tem incidência alta de hanseníase. Então ele deve trabalhar já com a prevenção, não esperar que aconteça um caso para orientar a família sobre a hanseníase. Já deve todos estarem ali cientes de como é a doença. Se ele puder ir na igreja, se ele puder ir na reunião da associação, em algum grupo que tenha ali, para já fazer palestras também sobre a hanseníase, isso dá bons resultados. Aí eu continuei. No caso citado, aqui já é uma intervenção, né? Uma indicação. O ACS Anderson fez os procedimentos corretos ao estar em constante contato com a paciente e sua família. Então a gente viu ali que ele estava fazendo as visitas regulares e estava acompanhando a questão ali de medicações, se a paciente estava tomando, isso é fundamental, ter certeza que está fazendo o tratamento. E também ele teve a preocupação ali com os contactantes, né? Ou seja, com a família que estava mais próxima de Dona Brígida, e também ele teve ali o cuidado de saber se a família também foi avaliada pelo serviço de saúde, né? Para ver também se não encontra manchas, se também eles não têm a doença. E aqui eu continuo. No entanto, o ACS deve buscar desmistificar os preconceitos sobre essa doença transmissível, né? Assim, Anderson, ó, na linha abaixo, Anderson poderia orientar Brígida de que ela pode socializar normalmente com sua família e vizinhos, ó, que eu disse. Então, talvez faltou essa informação aí para a dona Brígida, porque ela não quer socializar, mostra ali que ela está triste, ela não quer conversar com ninguém, então ela se distanciou. Talvez pelo receio de se aproximar das pessoas e as pessoas se distanciarem dela. Então, talvez ela quer evitar isso, mas seria interessante aí dialogar com ela, dizer que não, ela pode conversar normalmente com a família, porque ela já iniciou o tratamento e ela não transmite mais a hanseníase. Aí eu continuei lá, ó, pois como ela iniciou o tratamento, não transmite mais a hanseníase para os contactantes, né, que são as pessoas que estão em contato com ela. Também a família e a comunidade devem estar cientes de como é a transmissão dessa doença e que os riscos se dão antes de iniciar o tratamento. Pronto, então aqui eu foquei um pouquinho mais na questão do que diz que ela está triste. Então imagina aí, claro, é uma doença que as pessoas têm conhecimento, né, de que antigamente era uma doença muito grave. Então às vezes as pessoas também ainda podem ficar com esse receio hoje. Então no caso de Anderson ali, ele pode orientar sobre a situação de saúde dela. Eu até não mencionei aqui, mas ele poderia orientar sobre a situação de saúde dela, se ela faz o tratamento certinho, quais são as reações que pode ter a partir do tratamento, né? Depende também do tipo da hanseníase, né? Como ela é classificada, né? Então pode ser um tratamento para 6 meses, pode ser ali multibacilar, né? Para 1 ano. Então
é importante que Anderson deixe tudo isso claro, né? Que ela vai fazer um tratamento durante ou 6 meses ou um ano, né? Como é a indicação do médico. E se ela fazer o tratamento certinho ou se ela já começou num tempo hábil, ela vai ter dúvida. Será que eu vou ficar com problemas de saúde por causa da hanseníase, com deformação no corpo, né? Que isso pode acontecer, né? Quando as mãos ali ficam em formato de garras, né? Problemas até mesmo na coluna, ou perder um membro, né? Como por exemplo algum dedo, né? Que isso pode acontecer até amputação devido ao agravo da hanseníase. Então, Anderson poderia orientar ali sobre a doença em si, porque ainda há aquela percepção, né? De que é uma doença que, como antigamente não tinha cura, que ia deixando a pessoa ali com diversos problemas físicos. Então ela deveria ter essas informações de que a situação dela não, daqui a 6 meses ela vai encerrar o tratamento, não tem problema nenhum. Então depende do estágio de quando ela iniciou o tratamento. Então Anderson poderia orientar um pouquinho mais nesse sentido. Sobretudo ainda aí o problema maior é a questão do preconceito. Então é óbvio que quando um vizinho, alguém fica sabendo que um outro teve hanseníase, vai evitar de visitar, de ir na casa. Mas se iniciou o tratamento, não há mais a transmissão. Então deveria a comunidade estar um pouco mais orientada aí pelo profissional Anderson a respeito disso, né? De como é a transmissão da hanseníase e sobretudo de que quando alguém é identificado com hanseníase e inicia o tratamento, ele deixa de transmitir. Os cuidados devem continuar, como o Anderson continua ali, porque outras pessoas podem ter tido contato ali com os bacilos, ou a partir de Dona Brígida, ou a partir de outros, tanto que Dona Brígida também se infectou, né, pelo vírus, pelo bacilos, né? Então, poderia haver esses contatos aí, essa preocupação de perceber se mais pessoas têm também hanseníase que ainda não foram identificadas. O risco maior estão nessas pessoas que não estão ainda identificadas, mas em Dona Brígida não é mais risco, porque ela já iniciou o tratamento. Então é assim que você pode também aí comentar ou também citar algum exemplo aí relacionado ao seu trabalho, como você já lidou aí com esses casos. No meu caso também já trabalhei sim, até no mesmo dia visitando ali 5 pacientes com hanseníase e é um pouco tenso também para a gente, sobretudo quando há alguns outros agravos, né? Como um dos que eu visitava não fazia o tratamento correto, era alcoólatra, então a gente ficava até com receio até onde que ele já não mais transmitia, até porque a gente não tinha uma garantia maior de que ele estava fazendo o tratamento mesmo de forma correta. Então, é um trabalho que deixa também tenso, né, ali o profissional que vai visitar alguém que tem hanseníase, sobretudo até o receio de que antes de identificar pode ter sido aí um momento de transmissão dessa doença. Mas a partir de quando o paciente começou, né, o tratamento, o profissional de saúde também ele deve visitar com a maior tranquilidade de que não há o risco mais da transmissão, a não ser em outros da mesma casa que ainda não foi identificado o problema. Então é isso, vem mais vídeos aí sobre a disciplina 24, né? Vamos adiantar aí tudo para a gente estar aí com o nosso diploma logo em breve. Abraço e até mais. Aqui eu já enviei, pronto, meu comentário já foi.